Olá pessoal, vamos começar a nossa parte 4 dos números complexos. E eu separei aqui 3 aulas só para a gente falar de argumento. Normalmente, quando a gente está ensinando isso na sala de aula, o argumento acaba sendo uma vírgula no meio da aula, né? A gente comenta do argumento no meio da aula e já começa a fazer exercícios sobre ele. E eu vou separar aqui essas 3 aulas só para falar do argumento, para você entender bem o significado disso aqui, ok? Vamos lá. Lembrando um pouquinho de números complexos, aqui está o nosso número complexo que nós já estamos estudando há muito tempo. A parte real do número complexo está representado por rede Z e a parte imaginária do número complexo está representado por índice. Nós temos aqui o plano de Argand-Gauss sendo formado, o eixo dos reais e o eixo dos imaginários, ok? E aí, com a parte real e com a parte imaginária, nós conseguimos montar um ponto, nós conseguimos encontrar as coordenadas desse ponto nesse plano, e eu vou chamar esse ponto de afixo. É o afixo do número complexo Z. E nós já estudamos várias possibilidades, né, onde que esse afixo pode estar aqui no plano de Argand-Gauss. Bom, eu fiz um vetor aqui, esse vetor ele tem o seu início na origem, né, e o seu destino no afixo. E nós podemos calcular o módulo desse vetor, é exatamente um conceito físico de módulo. O módulo é o comprimento desse vetor aqui, que nós podemos usar o símbolo de módulo comum ou a letra ρ. Essa letra ρ aqui vai entrar na nossa próxima aula, na aula da sequência, né? Não né, nessa a parte 4, mas na parte 5 de números complexos, nós vamos trabalhar com a letra ρ. Mas é a mesma coisa, né? Para você calcular o módulo de um número complexo, basta você usar o teorema de Pitágoras aqui. Você faz um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado e extrai a raiz quadrada para encontrar o módulo. Bom, então agora vem a novidade. O que é o argumento? A nossa aula de hoje é sobre argumento. O argumento é um ângulo. É esse ângulo que apareceu aqui, olha só, que eu vou chamar de θ. E nós podemos representar também, de uma maneira até um pouco mais criativa, o argumento como argz. ARG e entre parênteses Z. Isso aqui quer dizer o argumento de Z, o argumento do número complexo Z. O que é o argumento do número complexo Z? Olha só, você tem aqui o eixo real, deixa eu pegar uma outra cor, porque está na cor azul, aí não vai destacar nada, né? Então, deixa eu pegar aqui essa cor verde, ó. Você tem o eixo real positivo aqui, ok? Aqui está o eixo real positivo, ele está indo para lá. Ok. Como é que você vai encontrar o argumento de um número complexo? O argumento de um número complexo vai ser o ângulo formado por esse semi-eixo horizontal para a direita, esse semi-eixo real aqui para a direita, vai ser o ângulo formado entre esse semi-eixo e o vetor. O vetor que define aquele número complexo lá que nós podemos calcular o módulo. Este ângulo a gente chama de argumento. É o argumento do número complexo Z. Então, entenda uma coisa. Todos os números complexos que eu te der vão ter módulo, que nós já aprendemos a calcular, e todos os números complexos que eu te der vão ter argumento, que a gente vai aprender a calcular agora. Nessa primeira aula, a gente vai fazer os argumentos só dos números complexos mais simples. Vamos lá. Primeiro exemplo. Z igual a 2i. Você está lembrando que tipo de número complexo é esse? Vamos lá. Aqui está o eixo dos reais, aqui está o eixo dos imaginários. Este é o plano de Argand-Gauss. Aonde é que eu localizo o número complexo 2i? O número complexo 2i eu tenho que localizar sobre o eixo dos imaginários. Como é que eu chamo esse número complexo aqui? É um número imaginário puro. 2i é um número imaginário puro.
Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o vetor que está partindo da origem lá do sistema de coordenadas do plano de Argand-Gauss e eu quero perguntar para você qual é o argumento. A dúvida é exatamente essa. Como que nós vamos encontrar o argumento? Ora, basta você fazer esse ângulo aqui. É o ângulo entre esse semi-eixo horizontal aqui que está para a direita, que é a parte positiva do eixo real, né? E o vetor que define lá o número complexo. Esse ângulo aqui claramente é 90 graus, né? Eu vou clicar aqui, vai aparecer o ângulo de 90, eu vou apagar o rabisco amarelo aqui, aqui e aqui. Muito bem. Então ficou o ângulo de 90 graus, claro que é o ângulo de 90, né? É o ângulo entre o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, dessa forma, acabou o exercício. Nós encontramos o argumento. O argumento do número complexo 2i é 90 graus. Às vezes, o exercício vai pedir para você deixar a resposta em radianos. Você lembra como deixar a resposta em radianos de uma forma bem mais rápida? Eu vou te ensinar aqui. Ó. Quando você quiser deixar a resposta em radianos, eu vou pegar uma cor azul. Basta você pegar essa resposta em graus, multiplicá-la por π dividido por 180. Pronto. Se você fizer essa conta, pega o 90 graus e multiplica por π sobre 180, aí basta você simplificar o 90 com o 180 e vai dar exatamente π sobre 2. Simplificando o 90 com 180, fica π sobre 2, e aí você deixa a resposta em radianos. Vai depender do exercício. Às vezes ele vai querer o argumento em graus e às vezes ele vai querer o argumento em radianos. Vamos fazer mais um exemplo? Tem mais 3 para a gente fazer aqui, dos mais simples que nós temos. Próximo. W é igual a menos 4i. Esse é o eixo real, esse é o eixo dos imaginários. Aonde é que eu vou localizar agora o menos 4i? Bom, o menos 4i vai aparecer aqui. Repare que ele continua no eixo dos imaginários, porque esse número é um número imaginário puro. Você consegue me dizer qual é o argumento desse número complexo? Qual é o ângulo? Cuidado que o ângulo não é 90, tá? O ângulo não é 90, isso tem que deixar bem claro para você. Para você medir esse ângulo, você precisa sair deste eixo positivo aqui e tomar esta direção. Tomar esta direção do sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o vetor ó, que representa lá. Então, o ângulo não é 90, o ângulo é bem maior do que 90, né? Deixa eu apagar essa minha rabisqueira aqui, eu vou clicar e vai aparecer. O ângulo é esse aqui, ó. Eu até quero fazer uma seta aqui na ponta do ângulo, só para você perceber, ó, aqui, né? Então, o ângulo começa da parte positiva do eixo real e você vai andando no sentido anti-horário até chegar naquele vetor lá que define o nosso número complexo. Esse ângulo aqui ele é 270 graus. Agora sim, 270 graus, então, é o argumento do número complexo W. E claro, se quiser transformar em radianos, faz aquilo que eu te ensinei, multiplica por π sobre 180, né? É claro que essa conta não dá exata, mas nem é para dar mesmo. Aí depois é só você simplificar aqui o 270 com 180, que vai chegar no 3π sobre 2. O que você está achando? Está achando fácil? Vamos lá, vamos fazer mais alguns exemplos. O terceiro exemplo é esse aqui. Z2 igual a menos 7. Menos 7 é um número complexo? Claro, menos 7 é um número complexo. Aqui está o eixo dos reais, aqui está o eixo dos imaginários, do plano de Argand-Gauss. O menos 7 é um número complexo real. Ele está localizado aqui sobre o eixo dos reais, menos 7. A minha dúvida é, qual é o argumento desse número complexo? Eu fiz aqui o vetor só para a gente facilitar o ângulo. Então, quando você for fazer o rabisco para descobrir o ângulo,
O rabisco tem que ser feito desta forma, ó. Parte aqui do eixo positivo dos números reais e vai caminhando até chegar lá no vetor que determina o número complexo que a gente está trabalhando. Quantos graus vai dar isso aqui? Deixa eu apagar. Vai chegar nos 180 graus, né? Vai aparecer ali os 180 graus, ó. Eu vou fazer questão, eu quero que você faça questão também de fazer a seta ali indicando, né, o sentido. Esse 180 graus, então, vai ser o argumento do número complexo Z2, que é a mesma coisa que π radianos. O 180 graus é o mesmo que o π radianos. É assim que essa relação que nós usamos para fazer as conversões, não é? Vamos lá, e o último exemplo. Deixa eu apagar esse rabisco. O nosso último exemplo agora vai ser um número esquisito, W2 igual a 3. Vamos localizar esse número no plano de Argand de Gauss. O W2 igual a 3 está aqui. Ele está sobre o eixo dos reais, né, aqui na parte positiva. Agora eu te pergunto, qual é o ângulo formado? Eu vou fazer o vetor aqui. Qual que é o ângulo formado entre esse vetor rosa e entre esse eixo azul? Ora, entre o vetor rosa e o eixo azul não tem ângulo nenhum, né? O ângulo é zero. Ou seja, o argumento do número complexo W2 é 0 grau, ou se você preferir, 0 radiano. Então, resumindo, para a gente terminar essa primeira parte aqui. Resumindo tudo que a gente falou. Nós temos aqui um plano de Argand de Gauss. Tá vendo todos esses pontos que eu estou clicando aqui? Todos esses pontos que aparecem aqui têm uma característica em comum. Qual é a característica? Todos esses pontos são números complexos reais de argumento zero. Eles são reais porque estão sobre o eixo dos reais. E o argumento é zero porque eles não formam ângulo nenhum com esse eixo real. E todos os pontos que aparecem agora à esquerda desse eixo também são números reais. Só que agora muda o argumento. Esses números têm argumento de 180 graus. 180 graus porque nós temos que dar meia volta para poder chegarmos neles, né? A ideia do ângulo é partir aqui do positivo e dar meia volta para poder chegar em cada um deles, por isso de argumento 180. Todos eles são reais, mas têm argumentos diferentes. Agora, vamos ver nos imaginários. Eu desenhei aqui 3 números imaginários puros que são positivos. Esses números imaginários puros são números complexos. Complexos imaginários puros de argumento 90. Então, todos os números complexos que tiverem argumento 90 graus estarão por aqui assim, serão imaginários puros. E todos os números que tiverem argumento 270 aparecerão aqui na parte negativa do eixo dos imaginários. Aqui nós temos os complexos imaginários puros de argumento 270. Na próxima aula, a gente vai estudar como que os números complexos vão se comportar em cada um dos quadrantes.